O julgamento mais famoso da história está a ponto de começar. O juiz é baixinho, mas tem ar de aristocrata. Olhar furtivo, roupas finas. Seu cabelo grisalho é bem aparado e seu rosto sem barba. Ele está apreensivo, nervoso por ser empurrado para uma decisão que ele não pode evitar. 2 soldados o conduzem na descida dos degraus de pedra da fortaleza para o pátio maior. Raios de luz matutina atravessam o chão de pedra. Quando ele entra, soldados sírios vestindo togas se apressam para ficar em pé. Suas lanças para cima, olhares para frente. O chão na qual eles estão em pé é um mosaico de pedras marrons, largas e lisas. No chão estão riscados jogos que os soldados usam para se divertirem enquanto esperam a condenação de um prisioneiro. Mas na presença do procurador, eles não jogam. Uma cadeira real é colocada numa elevação 5 degraus acima do chão. O magistrado sobe e toma o assento dele. O acusado é trazido à sala e colocado debaixo dele. Um punhado de líderes religiosos em seus mantos seguem, andam para o lado do quarto e esperam. Pilatos olha para a figura solitária. Não se parece com um Cristo, ele murmura. Pés inchados e barrentos, mãos bronzeadas, juntas encaroçadas. Parece mais com um trabalhador braçal do que um professor. O que menos parece é encrenqueiro. Um olho está preto, inchado e fechado. O outro olha ao chão. Lábio inferior partido, coberto por uma casca. Cabelo ensanguentado, emaranhado a testa. Braços e coxas riscados com vermelho. Quer que removamos o manto? Um soldado pergunta. Não, não é necessário. É óbvio o que o açoite fez. Você é o rei dos judeus? Pela primeira vez, Jesus ergue os olhos. Ele não eleva a cabeça, mas ele ergue os olhos. Ele olha o procurador por baixo da sobrancelha dele. Pilatos está surpreso com o tom na voz de Jesus. Essas são suas palavras. Antes que Pilatos possa responder, o nó de líderes judeus escarnece um acusado do lado do tribunal. Veja como não tem nenhum respeito. Ele incita pessoas. Ele se diz ser rei. Pilatos não os ouve. Essas são suas palavras. Nenhuma defesa, nenhuma explicação, nenhum pânico. O galileu está olhando novamente para o chão. Pilatos olha para os líderes judeus grudados um no outro no canto do tribunal. A insistência deles o chateia. Não bastam as chicotadas. O escárnio é insuficiente. Ciumentos, ele quer dizer na cara deles, mas não faz. Urubus ciumentos, o bando obstinado inteiro de vocês, matando seus próprios profetas. Pilatos quer soltar Jesus. Dê-me apenas uma razão, ele pensa, quase em voz alta, e eu lhe soltarei. Os pensamentos dele estão interrompidos por um toque no ombro. Um mensageiro se abaixa e sussurra. Estranho. A esposa de Pilatos disse para ele não se envolver no caso. Algo assim sobre um sonho que ela teve. Pilatos anda por trás da cadeira, senta e olha fixamente para Jesus. Até mesmo os deuses estão do seu lado, ele declara sem explicação. Ele já se sentou nesta cadeira antes. É uma cadeira curul,
reservada ao uso das mais altas autoridades. Azul de cobalto com pernas grossas e ornamentadas. O assento tradicional da decisão. Sentando nele, Pilatos transforma qualquer sala ou rua numa sala de tribunal. É daqui que ele faz as decisões dele. Quantas vezes ele já se sentou aqui? Quantas histórias já ouviu? Quantos argumentos ele já recebeu? Quantos olhos largos o encararam, rogando por clemência, mendigando uma única absolvição. Mas os olhos deste Nazareno estão tranquilos, silenciosos. Eles não gritam, eles não correm. Pilatos os examina, procurando ansiedade, procurando raiva. Ele não encontra. O que ele descobre o faz mexer novamente. Ele não está bravo comigo e não tem nenhum medo. Ele parece entender. Pilatos está certo na observação dele. Jesus não tem medo. Ele não está bravo. Ele não está à beira de pânico. Porque ele não está surpreso. Jesus conhece a hora dele e a hora chegou. Pilatos tem motivo para sua curiosidade. Onde estão os seguidores dele, se é que ele é um líder? O que ele pretende fazer, se ele é um Messias? Por que os líderes religiosos estão tão bravos com ele, se ele é um mero professor? Pilatos também está correto na pergunta dele. O que eu deveria fazer com Jesus, chamado o Cristo? Talvez você, como Pilatos, está curioso sobre esse homem chamado Jesus. Você, como Pilatos, está confuso com suas declarações e mexido com suas paixões. Você ouviu as histórias. Deus descendo, as estrelas do céu, encarnando, colocando uma estaca de verdade no globo. Você, como Pilatos, ouviu os outros falarem. Agora, você gostaria que ele falasse. O que você faz com um homem que declara ser Deus, mas que odeia a religião? O que você faz com um homem que se chama o Salvador, mas que condena sistemas? O que você faz com um homem que conhece o lugar e a hora da sua morte, contudo, vai lá de qualquer maneira? A pergunta de Pilatos é a minha e a sua. O que eu farei com este homem chamado Jesus? Você tem duas escolhas. Você pode rejeitá-lo. Isso é uma opção. Você pode, como muitos têm feito, decidir que a ideia de Deus se tornar um carpinteiro é estranha demais e cair fora. Ou você pode aceitá-lo. Você pode viajar com ele. Você pode escutar a voz dele entre centenas de outras vozes e segui-lo. Pilatos poderia ter feito isso. Ele ouviu muitas vozes naquele dia. Ele poderia ter ouvido a única voz que importava, que é a de Cristo. Se Pilatos tivesse escolhido responder ao Messias machucado, a história dele teria sido diferente. Mas, infelizmente, Pilatos vacila. Ele é um cachorrinho ouvindo duas vozes. Ele anda em direção a um, então para, e anda em direção a outra. Quatro vezes ele tenta livrar o Jesus. E 4 vezes ele balança para o outro lado. Ele tenta dar Barrabás para as pessoas, mas as pessoas querem Jesus. Ele envia Jesus ao poste de chicoteamento. Mas eles querem que Jesus seja mandado para o Gólgota. Ele declara que não acha nada de errado com este homem. Eles acusam Pilatos de violar a lei. Pilatos, temendo quem Jesus poderia ser,
tenta libertá-lo uma última vez. Os judeus os acusam de trair César. Tantas vozes. A voz do acordo, a voz da conveniência, a voz da política, a voz da consciência. E a voz firme e branda de Cristo. O único poder que você tem sobre mim é o poder dado a você por Deus. A voz de Jesus é distinta, sem igual. Ele não bajula, nem implora. Ele só declara o caso. Pilatos pensou que ele poderia evitar fazer uma escolha. Ele lavou as mãos em relação a Jesus. Ele subiu na cerca e se sentou. Mas escute bem, Pilatos, ao não fazer uma escolha, Pilatos fez uma escolha. Em lugar de pedir a graça de Deus, ele pediu um uivo. Em lugar de convidar Jesus a ficar, ele o despachou. Em lugar de ouvir a voz de Cristo, ele ouviu a voz das pessoas. Diz a lenda que a esposa de Pilatos se tornou uma crente. Diz a lenda ainda que a casa eterna de Pilatos é um lago, uma montanha, onde ele vem à superfície diariamente, ainda mergulhando suas mãos na água em busca de perdão, sempre tentando lavar a culpa dele. Não do mal que ele fez, mas da bondade que ele não fez. Esse texto é o texto denominado O Julgamento, escrito pelo pastor americano Max Lucado. O julgamento de Jesus não foi somente o julgamento mais famoso da história. O julgamento de Jesus foi também o julgamento mais injusto da história. Por quê? Porque Jesus não teve direito a um advogado. As testemunhas contra Jesus não eram confiáveis. Jesus foi condenado à morte, não teve direito sequer a um recurso, a uma apelação, e sequer aguardaram o dia seguinte, caso houvesse novas provas. Eles fizeram o que simplesmente gostariam de fazer. E, por último, foi julgado por um juiz que, na verdade, era um político. Pilatos, como todo político, fez o que achou que deveria fazer, simplesmente lavando as mãos, querendo se eximir da culpa. Mas Pilatos também nos ensina uma coisa, que quando situações difíceis, escolhas difíceis chegam, é necessário tomar uma decisão. E os Pilatos, como a maioria dos políticos, escolhem não tomá-la, escolhem lavar as mãos. Mas quando se tem uma decisão ou uma escolha a se fazer, não fazê-la implica necessariamente em uma escolha e em uma decisão. A pergunta é: o que eu e você faremos com este homem chamado Cristo? Aproveitando este dia, que é considerado a Sexta-feira Santa, dia da crucificação de Jesus, para os cristãos, obviamente, mas a pergunta de Pilatos permanece: o que farei com esse homem chamado Cristo? Que a sua decisão e a sua escolha siga seus princípios, siga os seus desejos, mas nunca faça como Pilatos. Nunca deixe de tomar uma decisão. Eu sou o Renan Cabral, advogado, e que Deus te abençoe.